Nós vamos dar início, né, à primeira mesa do último dia do seminário. Acho que a gente já vai ficar com saudades, né? A mesa de hoje, das 4 horas, é intitulada Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, os casos de São Paulo e Belo Horizonte. E a gente trouxe, claro, um paulistano, né? Paulista? Paulista e um mineiro de BH, para falar, para conversar conosco, né, dentro dessa ideia de dar uma panorâmica sobre os carnavais, porque a gente vai repetir sempre esse objetivo do seminário, que é fazer uma discussão para contribuir com as políticas públicas, especificamente com a política pública do carnaval, né, de âmbito nacional, né, mas claro que estando no Recife, o ponto de partida tendo sido Recife e Olinda, Pernambuco, de um modo geral, a gente espera que repercuta também aqui no nosso estado, e numa ocasião bastante importante, que são das eleições. Então, as eleições municipais, que é onde o carnaval acontece, estão aí, e acho que, assim como a carta que vem sendo sugerida, principalmente pelo Rio de Janeiro e pela Bahia, desde o início, né, a ser direcionada ao Ministério da Cultura, ontem nós sugerimos que fosse também encaminhada aos candidatos, enfim, e às prefeituras que organizam o carnaval. Bom, hoje a gente traz o caso do carnaval, os carnavais de Belo Horizonte e de São Paulo, né, que apresentaram um crescimento exponencial, acho que a gente pode usar essa expressão, a partir da segunda década, né, deste século, e cidades, né, que não eram conhecidas, pelo menos no final do século XX e começo do século XXI, como cidades carnavalescas, né? Nós que somos do Recife e de Olinda, esbarrávamos com, principalmente, muitos paulistas nas ladeiras de Olinda e nas ruas do Recife, né, antes desses carnavais serem retomados, né? A gente vai entender de onde, né, o que motivou essa retomada, né? Ambos têm pontos comuns, como, por exemplo, os carnavais surgiram, né, de baixo para cima. Essa retomada tem a ver com o movimento da sociedade, né? Um com o manifesto carnavalista dos blocos, outro com o Carnaval da Praia, mas também com movimentos anteriores, né, e que foram, do ponto de vista das políticas, tratados de forma diferente. Eu trouxe só alguns números, né? Em São Paulo, o número de blocos em 2013 eram 42, em 16, 384, em 20, 644. E em Minas, 66 em 13, 350 em 16, 453 em 20. É um crescimento bastante elevado. Então, nós vamos começar por Minas, por BH especificamente, depois vamos para São Paulo. Eu vou ler uma mini bio para apresentar os dois palestrantes convidados a vocês. Bernardo, inclusive, eu vou ler a mini bio que está no livro Política Cultural Fundamentos, que está à venda na antessala, e depois dessa mesa eu convido todo mundo para comprar o livro e receber o autógrafo, tanto de Bernardo quanto o de Guilherme Varela. Bernardo é historiador, cientista político, ator e diretor de teatro. Fez graduação em História pela Universidade Federal de Minas e mestrado em Ciência Política pela mesma universidade. Entre suas publicações, destacam-se os livros História do Sertão, Noroeste de Minas Gerais, 1690 e 1930, que ganhou o Prêmio Diogo de Vasconcelos em 1989. E o outro livro, Do Transitório ao Permanente, Teatro Francisco Nunes, 1950 a 2000. Destacou-se como ator, interpretando o personagem Eduardo Marciano, na adaptação teatral de O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, quando ganhou o prêmio de melhor ator mineiro em 1982. E como diretor em Fando e Lis, de Fernando Arrabal, em 1975. Foi pesquisador da Fundação João Pinheiro entre 1977 e 2018,
onde se dedicou aos temas da política cultural e da história econômica, política, social e cultural de Minas Gerais. É gestor cultural também e exerceu alguns cargos públicos como secretário de Cultura, como secretário adjunto de Cultura e como secretário nacional no Ministério da Cultura. No governo do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte primeiro, entre 93 e 96, no Estado de Minas Gerais entre 2015 e 2016, e no Ministério da Cultura foi diretor e secretário nacional substituto da Secretaria de Articulação do Ministério da Cultura entre 2009 e 2014. Como nós vamos passar na sequência a fala, eu também vou aproveitar para apresentar o Guilherme Varela, que atualmente é professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, atua na área cultural desde 2006, como gestor, pesquisador, advogado e consultor. Foi secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura também, entre 2015 e 2016, e assessor técnico e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, entre 2013 e 2015. Então, vocês vão entender a relação direta, né, com a política cultural sobre a qual ele vai falar. Autor do livro Plano Nacional de Cultura, Direitos e Políticas Culturais no Brasil, publicado pela Azog em 2014, que foi a dissertação dele, e Direito à Folia, que foi a tese, que dá título ao livro, que é o livro que eu falei que está à venda aqui ao lado. Coordenador pela UFBA, do Consórcio Universitário Cultura Viva, atuou também na coordenação do Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística, conhecido como Mobile, é doutor em Direito pela USP e realiza pesquisa sobre direitos culturais e políticas públicas de cultura. É também folião e organizador de um bloco em São Paulo, chamado Saia de Chita. Então, primeiro Bernardo, na sequência passo para o Guilherme. Alô. Bom, pessoal, boa tarde. Eu faço 71 anos, agora dia 21 de agosto, e cheguei à conclusão que, na verdade, eu sou um permanente rebelde, e é mesmo subversivo. Então, eu vou começar subvertendo a ordem, e vou deixar os agradecimentos para o final. Então, vou pedir para a Silvana ter paciência, porque você vai entender por quê. Tá bom? Toda. Eu preparei um texto que eu vou ler. Eu tive que pesquisar o assunto. Eu nunca pesquisei a história do carnaval. Então, quando Silvana me convidou, 2 meses atrás, não sei, eu não parei de estudar o assunto. E confesso que, inclusive, há lacunas que eu ainda não consegui preencher, que possivelmente vocês notarão. Bom, mas o texto se chama Notas para a História Contemporânea dos Blocos Carnavalescos de Rua em Belo Horizonte, 2009-2024. 16 de janeiro de 2010, manhã de sábado, 1 mês antes do Carnaval. Em resposta à convocação feita pelo Conjunto Vazio, coletivo de jovens que mantinha um blog na internet e promovia intervenções político-estéticas em espaços públicos de Belo Horizonte, a Praça da Estação, localizada no centro da cidade, recebeu uma visita inusitada. Jovens em trajes de banho, carregando toalhas, cangas, boias, protetor solar, cadeiras e guarda-sóis de praia, ocuparam o local, tomaram sol e se banharam nos jatos d'água lançados por um caminhão-pipa. A fonte seca da praça fora desligada por ordem superior. A prefeitura proibira eventos naquele local, mas os policiais presentes ficaram atônitos e sem saber o que fazer diante da algazarra dos jovens.
Depois foi criada uma palavra de ordem. Ei, polícia, a praia é uma delícia. A mais de 400 quilômetros do litoral, estava inaugurado a Praia da Estação, que combinava diversão, cultura e protesto. Com os mesmos apetrechos praianos, o coletivo que mantinha o blog já ocupara, noutros fins de semana, rotatórias nas interseções de ruas movimentadas, chamadas rotatórias que eles chamavam de ilhas, com o objetivo de provocar um olhar crítico sobre a cidade, repleta de carros e concreto, mas vazia de convivência entre as pessoas. Os ativistas eram em pequeno número, mas como a experiência histórica mostra, protestos convocados via internet tendem a crescer quando são reprimidos por forças do Estado. Foi o que aconteceu quando a Prefeitura de Belo Horizonte baixou o decreto 13798 de dezembro de 2009, proibindo a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação. O prefeito Márcio Lacerda alegava a dificuldade de limitar o número de pessoas e garantir a segurança pública decorrente da concentração de pessoas. O decreto foi o detonador do movimento da praia, que ganharia mais e mais adeptos e se estenderia por vários sábados, por quase um ano, e de maneira esparsa, na ocasião de eventos programados, tais como a Praia de Iemanjá, nos dias 2 de fevereiro, aniversários da primeira ocupação e até partidas de futebol, como a Copelada, promovida na praça em fevereiro de 2012 pelo Comitê Popular dos Atingidos pela Copa de 2014. Já no Carnaval de 2010, um mês depois da ocupação, os ativistas saíram em desfile da Praça da Estação até a sede da Prefeitura, para lavar as escadarias da Prefeitura, com o recém-criado Bloco da Praia, que até hoje desfila durante o Carnaval. No ano anterior, haviam sido criados em bairros de classe média 3 blocos. Tico-Tico Serra Copo, no bairro da Serra, Peixoto, no bairro Santa Efigênia, e o Bloco do Approach, no bairro dos Funcionários. O primeiro, o Tico-Tico, por um grupo de amigos ligados às questões urbanas. O segundo, por familiares e amigos da família Peixoto. E o terceiro, pela banda de punk rock Proa, que tocava em um bar alternativo, A Obra, e no Carnaval anunciava também surf music, polka rock, punk de break e pagode russo pós-marxista. Até 2009, os desfiles dos poucos blocos existentes em alguns bairros de Belo Horizonte eram realizados na semana anterior ao Carnaval. Mas nos feriados de festa, as classes médias costumavam esvaziar a cidade e ir gozar a vida no litoral ou nas montanhas. A região centro-sul de BH ficava parecendo um deserto. Eu sempre fui um daqueles que ia, não para o litoral, que é mais caro, mas para a roça. No Carnaval de 2024, 14 anos depois da ocupação da praia, a imprensa noticiou a existência de 418 blocos cadastrados na empresa municipal de turismo, Belo Tour, vinculada à prefeitura. Para comportar todos os desfiles, o carnaval oficial estendeu-se de 27 de janeiro a 18 de fevereiro. Mobilizou mais de 5,5 milhões de foliões e foliãs, recebeu 262 mil turistas e movimentou a economia da cidade em quase R$1 bilhão. Eu até acredito razoavelmente nesses números, né, embora o Miguel diz que todos eles são mentirosos,
né, porque isso aqui foi uma entrevista do prefeito, né, na imprensa, e quem levantou os dados foi o Clube de Diretores Lojistas e o Sindicato de Hotéis e Restaurantes. Evidentemente que podem ter exagerado, possivelmente exagerado. A história contemporânea dos blocos de carnaval de rua de Belo Horizonte costuma ser contada a partir de 2009. Mas é possível demarcar uma pré-história que começa em 2002, data do primeiro Carnaval Revolução, promovido até 2008 por coletivos de jovem de classe média, inspirado nos ideais dos movimentos anti-globalização, reunidos a partir de 1998 na Ação Global dos Povos, AGP, Organização Informal de Combate a Todas as Formas de Opressão, em especial ao capitalismo e sua face contemporânea, o neoliberalismo. Diferentemente da esquerda tradicional, os coletivos, como ainda hoje se autodenominam, rejeitam os métodos de organização baseados em estruturas verticalizadas, comandadas no topo por líderes carismáticos, e adotam o que chamam de horizontalidade. Ninguém e todos são líderes. Identificam-se com práticas contestatórias do tipo ação direta e desobediência civil, e como forma de deliberação preferem a democracia direta. Nessas práticas há um pouco do velho anarquismo, atualizado por ideais autonomistas e situacionistas. A ideia do coletivo ajusta-se à de horizontalidade. O coletivo é uma união aberta de adeptos de determinada causa progressista. Para lutar por algum objetivo, não é necessário aderir a partido político, sindicato ou qualquer organização institucionalizada. Todos são bem-vindos. Outra inovação é o uso intensivo do potencial interativo das novas tecnologias de informação e comunicação, instrumentos preferenciais de mobilização, disseminação de ideias e realização de reuniões. Mas em todo o mundo, a principal tática dos coletivos anti-globalização tem sido presencial, ocupar de surpresa espaços urbanos carregados de força simbólica, que são transformados em territórios livres para manifestações políticas revestidas de caráter lúdico e cultural. Grande parte desse trabalho foi feita com base na pesquisa em teses de mestrado, doutorado e artigos. Então, vez por outra, eu vou citar alguns autores. Como conta Igor Oliveira, o Carnaval Revolução resultou de articulações de jovens reunidos em 2 pontos de BH. A Mansão Libertina, também conhecida como Comuna, entre 1999 e 2001, e o coletivo Gato Negro, criado em 2002. A Mansão Libertina esteve envolvida com a cena musical e artística contracultural em Belo Horizonte, straight edge, hardcore, eletrônica e punk, e congregou iniciativas e eventos libertários de diferentes coletivos. O Gato Negro chegou a ter no edifício Maleta, prédio icônico do centro de BH, uma loja que tomou um sentido não comercial e que funcionou até 2005. Durante 6 anos, em torno desses espaços, o Carnaval Revolução foi planejado e executado. Incluía ações diversas, blocos de carnaval de protesto, produção alternativa de música e audiovisual, software livre, veganismo, cuidado com animais, mídia alternativa, oficinas e rodas de conversas sobre mobilidade urbana, anticapitalismo, autonomia e feminismo, entre outras. As atividades se concentravam nos dias de carnaval e reuniam ativistas de Belo Horizonte e convidados de outros estados do Brasil. Por conta dessas características, Igor Oliveira considera ser o Carnaval Revolução um antecedente do movimento da Praia da Estação. Agora citando:
A partir da aproximação com esse primeiro conjunto de iniciativas anarquistas e libertárias, poderíamos ousar afirmar que se gestaram novas subjetividades, novos desejos, novas formas de ser jovem e ativista na capital das alterosas, embora o termo da capital das alterosas seja muito antigo. Desse primeiro conjunto de iniciativas, e em especial do Carnaval Revolução, brotaram, como de maneira rizomática, novos coletivos, iniciativas, ações e indivíduos que seriam protagonistas centrais do surgimento da Praia da Estação. Eu poderia ter cortado esse pedaço, mas historiador tem sempre que arranjar uma pré-história, né? A relação entre a prefeitura e os blocos carnavalescos, criados a partir do movimento da Praia da Estação, foi no início bastante tensa. O prefeito Fernando Pimentel, do PT, após 16 anos de governos do PT, aliado ao PCdoB e PSB, o prefeito Fernando Pimentel, do PT, de forma inesperada e combinada com o governador Aécio Neves, PSDB, tirou do colete um candidato desconhecido do eleitorado, o rico empresário das telecomunicações, Márcio Lacerda, que fora de esquerda na juventude, mas nunca ocupara cargos públicos eletivos. Qualquer candidato do PC, PCdoB ou do PSB ganharia aquelas eleições de 2008, porque Pimentel chegara ao fim de seu mandato com altos índices de popularidade. A previsão acabou ocorrendo, Márcio Lacerda filiou-se ao PSB e ganhou as eleições de 2008. Mas acostumado ao mandonismo próprio do setor privado, inverso do modelo participativo que a população experimentara nos 16 anos anteriores, o prefeito deu mostras de sua mentalidade ao decretar a proibição de atos de qualquer natureza na Praça da Estação, fato que detonou o movimento. A decisão veio após um evento religioso no qual uma multidão de crentes, fugindo de uma chuva típica do verão de BH, refugiou-se nas dependências do Museu de Artes e Ofícios, o MAU, que ocupa o prédio da antiga estação ferroviária localizada na praça. A invasão rápida e desenfreada dos crentes causou apreensão na diretora do museu, Ângela Gutierrez, de família de ricos empresários e conhecida por colecionar imagens sacras do período barroco e instrumentos de trabalho adquiridos de fazendas mineiras em processo de decadência. A diretora também fora secretária de Cultura do governador Newton Cardoso e usara de seu prestígio para ocupar com o MAU, gerido pelo Instituto Gutierrez, o prédio da estação ferroviária. Uma manifestação de Ângela apoiando na imprensa a medida do prefeito induz a hipótese, e é a hipótese mesmo, dela ter exercido influência no decreto que proibiu eventos na praça. Você já teve na casa da Ângela, comeu goiabada com uma sobremesa que até hoje você não esquece, né? Você me contou. A Ângela é uma figura. Eu poderia ter perguntado a ela se ela influenciou, porque eu também já a entrevistei, mas é um dos brancos que ainda está no trabalho. Mas eu quis associar um pouco Márcio Lacerda e Ângela Gutierrez, a burguesia da cidade, né? Quando o movimento da praia eclodiu, o prefeito tentou explicar-se, dizendo que na publicação do decreto ocorrera um erro e que a proibição deveria ter sido apenas em caráter provisório. De nada adiantou. A praia cresceu e, em junho de 2011, desdobrou-se no movimento Fora Lacerda, que com alguma frequência saía às ruas com o slogan Fora Lacerda, seu governo é uma merda. Na Praça da Estação foi realizada a primeira reunião pública do movimento. A trajetória do movimento pode ser acompanhada pelas publicações do blog Praça Livre, criado pelos manifestantes.
O bloco segue os preceitos do movimento e por isso é anônimo. Artigos e notícias não são assinados, tem apenas um editor responsável, Omar Mota. Nos primeiros números há 2 documentos fundantes, um panfleto e um manifesto de apoio ao movimento. O panfleto, intitulado Praça da Estação, nasce uma rebelião a partir de um decreto, começa acusando a política da prefeitura de higienista, tal como ocorria em todo o país nos anos que antecediam a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O panfleto critica a resposta que a prefeitura dera à ocupação da praça ao criar uma comissão para regulamentar seu uso, composta exclusivamente por burocratas da PBH, Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, sem ouvir a população, demonstrando dessa forma considerar-se dona da praça, são os termos do panfleto. Ao passo que as manifestações queriam, ao contrário, mostrar que a praça é de todos. Com base nesse argumento, o panfleto conclamava a população a ocupar todas as praças, ruas e espaços da cidade, fazendo dela, citando, local de vivências e alegrias, e não só espaço de consumo e de passagem. Ao final vinha a palavra de ordem: ocupe a cidade. É engraçado que o movimento pretende criticar a esquerda tradicional, mas os 2 primeiros documentos são um panfleto e um manifesto, né? No segundo documento, o Manifesto pela Erradicação do Decreto que proíbe eventos na Praça da Estação, 2 trechos merecem citação. Primeiro, a prefeitura do empresário Márcio Lacerda e seus aliados, como Tucano, Aécio Neves, Pimentel e outros, representa os interesses exclusivos da burguesia. Os burocratas da prefeitura falam de um lugar, do poder instituído. Nós falamos de outro, do espaço instituinte. Nossa locus de atuação e pressão deve continuar sendo a praça pública, a ágora. São 2 lados diferentes, antagônicos da barricada. Segundo trecho, que eu acho bem interessante, porque é, no fundo, uma defesa da democracia mais aprofundada. É o seguinte: lembramos que o dissenso e não o consenso, como quer a tradição liberal, é o elemento fundante da democracia. Interessante. Assinam o manifesto 29 entidades, cujos nomes têm muito a dizer sobre o caráter da ocupação. Nenhum partido político comparece. E sindicatos são apenas 3, dos farmacêuticos e dos trabalhadores da saúde e da educação de Minas Gerais. Ninguém me pergunte o que está fazendo o Sindicato dos Farmacêuticos aqui, que eu não consegui responder, mas está aqui. Associações são 3. Vocês têm ideia? Depois vocês me falam para eu acrescentar. Associações são 3, dos estudantes secundaristas da região metropolitana de BH, a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. 3 entidades se identificam como grupo: Grupo de Pesquisa, Ação, Violência, Criminalidade e Direitos Humanos, Grupo de Amigos e Familiares de Pessoa em Privação de Liberdade e Grupo Levante de Teatro do Oprimido. Há 2 movimentos: dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Movimento Anarquista Libertário de Belo Horizonte. 3 identificam-se como União, da Juventude Comunista, dos Negros pela Igualdade e União da Juventude Rebelião. De São Paulo, Guilherme, vieram 3 apoiamentos: Coletivo Anarquista de Piracicaba e Região, Movimento Anarco-Punk de São Paulo e Liga Libertária. Do estado de Goiás veio o apoio do Núcleo Pró-Federação Operária, que mistura,
e do Mato Grosso do coletivo Para Além do Estado e do Mercado. Comparecem também o Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania e o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Cidade Jardim, que é uma escola de samba tradicional da cidade, eu não vou tratar dela, mas cuja temática é sempre uma temática à esquerda. Segue ainda uma série de outros coletivos: Brigadas Populares, Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, Imersão Latina, Ciranda Minas, Senzala, Economia Popular Solidária, Empreendimentos Econômicos Ecossolidários e Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. A portaria que resultou do trabalho da comissão, nomeada pelo prefeito para regulamentar a realização de eventos na Praça da Estação, portaria baixada em maio de 2010, ou seja, 5 meses depois da ocupação, foi, com perdão da expressão, um verdadeiro banho de água fria no movimento da praia. Embora considere a praça um bem de uso comum do povo destinado ao lazer, o decreto, nos considerandos iniciais, enfatiza ser necessária autorização prévia da Prefeitura para a realização de manifestações. Entre os eventos autorizados a ocupar a praça são elencados, primeiro, os promovidos por órgãos públicos, Prefeitura, Estado e União, os inseridos nos programas da Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014, nos termos do contrato assinado entre o município e a FIFA, e terceiro, os promovidos por particulares, entidades, organizações, empresas e instituições. Mas aí o dado importante dessa portaria é que é estabelecido, no caso dos eventos promovidos por particulares, né, principalmente, é estabelecida a obrigatoriedade do interessado depositar altos recursos como caução para eventuais riscos à praça. E é obrigatório distribuir convites previamente e apresentar projeto contendo vários itens, incluindo uma planta de cercamento da praça por tapumes de, no mínimo, 1,80 m de altura. Ou seja, é a minha altura. O primeiro evento autorizado foi a Arena das Comemorações, promoção da Prefeitura e da Coca-Cola, parceiro oficial da FIFA, que resultou na montagem de grandes estruturas para o público assistir aos Jogos da Copa de 2010 e aos shows de grandes artistas. A Arena das Comemorações foi qualificada como evento teste das FanFest, parte do programa da FIFA para a Copa de 2014, que teria Belo Horizonte como uma de suas sedes. O fato é que a praça ficou completamente cercada de 11 de junho a 11 de julho de 2010, enquanto durou a Copa da África do Sul, acrescido dos períodos de montagem e desmontagem de grandes estruturas. O decreto draconiano, somado ao cerco da praça e ao inverno ainda frio de Belo Horizonte, ainda frio, agora esse ano acho que fez 2 dias de frio em Belo Horizonte, nem ontem que foi frio, lá já acabou. O decreto, somado ao frio ainda de Belo Horizonte, interromperam o fluxo contínuo do movimento da praia. Os manifestantes qualificaram a Praça da Estação como sitiada, termo usado nas guerras, e apelidaram a Copa do Mundo de Copa-Cola. Nas imagens postadas no blog Praça Livre, ao lado do decreto apareciam os dizeres: "Eu alugo Belo Horizonte radicalmente e cobro". O movimento da Praia da Estação e seu respectivo bloco influíram direta e indiretamente na criação de outros blocos de carnaval, em especial os que defendem causas políticas e sociais, entre eles. Aí eu vou citar uma série de blocos, sem tentar ser exaustivo, mas vamos lá. Bloco Então Brilha, criado em 2010 em torno do Hotel Brilhante, localizado na rua Guaicurus, que passa no entorno da Praça da Estação e é conhecida por sediar pontos de trabalhadores e trabalhadoras da noite. Bloco da Bicicletinha,
que resultou das bicicletadas, movimento que desde 2008 promovia passeios de bicicleta nas ruas da cidade, a fim de propagar o uso desse meio de transporte no sistema viário da cidade. Bloco Pula Catraca, ligado ao movimento Tarifa Zero, defensor de um transporte de qualidade, com gestão democrática e passe livre. Bloco Comum Luiz Estrela, formado por defensores de um casarão de valor histórico, ocupado em 2013 para se tornar espaço cultural aberto e autogestionado. Bloco Parque Já, criado para fortalecer a luta em defesa da única área verde localizada no bairro Jardim América. Bloco Angola Janga, que se traduz por Pequena Angola, nome dado ao Quilombo dos Palmares por seus próprios membros, ligados às lutas contra o racismo. Bloco Garotas Solteiras, que representa as causas feministas e LGBTQIA+. Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, que inclui pessoas com deficiência. Bloco Clandestinas, ligado à Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que dá suporte às mulheres vítimas de violência e defende causas feministas. Bloco Truque do Desejo, formado por mulheres lésbicas, bissexuais e não binárias, criados para dar visibilidade à luta contra o preconceito. Bloco Sou Vermelho, de sindicatos e partidos de esquerda e da CUT. Bloco Pisa Ligeiro, criado pelo MST e concebido como forma de diálogo entre as lutas urbanas e pela posse da terra. E há aqui ainda uma série de blocos afro, que, no meu entender, não estão vinculados diretamente ao movimento da praia, mas é um outro vácuo da pesquisa que eu preciso preencher. Mas eu vou citar. Destacam-se ainda os ligados à Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, que desde 2015 promove no carnaval o Catandu, abraço na língua quibundo, encontro de blocos da Abafro, dos blocos Afoxé Bandarerê, Arrasta Bloco de Favela, Afrodum, Magia Negra, Oficina Tambolelê, Samba da Meia-Noite, Swing Safado, Batucarte e Saravá Kizomba. A criação de blocos com inspiração sociopolítica permanece até hoje, como exemplifica o Quem Ama Não Mata, nome que relembra 1980, quando feministas de Belo Horizonte, revoltadas com os assassinatos violentos de mulheres por seus respectivos maridos, se mobilizaram e criaram um movimento que até hoje permanece vivo e que em 2024 deu nome ao bloco, Quem Ama Não Mata. Esse foi o meu bloco. Só que eu perdi o desfile. É porque eu participei desse movimento como ator, do Quem Ama Não Mata, mas minha noção de que o carnaval era só nas datas de carnaval, eu fiquei esperando o carnaval chegar e o bloco tinha saído antes. Nesse mesmo ano de 2024, mais de 30 blocos se mobilizaram em apoio à causa palestina. Eu acho pouco, né? Se 456 desfilaram, 30 não é tão grande assim, né? Mas teve presente o apoio à causa palestina. A inspiração sociopolítica, entretanto, não foi a única a fomentar a criação dos blocos. Os estilos musicais, assim como músicos famosos, também são celebrados. Entre os ritmos figuram, além do samba e das marchinhas, axé, afoxé, funk, reggae, cúmbia, sertanejo, rock, jazz, soul, blues, pagode, brega e MPB. Entre os que homenageiam músicos, o mais antigo é o Toca Raul Agremiação Psicodélica, de 2011. Raul Seixas é lembrado também pelo Abre-te Sésamo, que toca o sucesso do roqueiro em ritmo de samba. Seguem o Volta Belchior, que relembra as canções do músico cearense, o Bloco da Esquina, que toca músicas de Milton Nascimento e da turma do Clube da Esquina,
chama o síndico, que leva o sucesso de Tim Maia e Jorge Benjor, chega o rei, que celebra Roberto Carlos, Acorda Amor, formado por fãs de Chico Buarque, Luz de Tieta, bloco de mulheres que amam Caetano Veloso, Beiço do Vando, que recorda a música romântica brega do cantor e compositor mineiro, mas também toca Reginaldo Rossi, Sidney Magal e Chitãozinho Chororó. Românticos São Loucos, que homenageia o músico mineiro Vanderly. Tchanzinho Zona Norte, que relembra o grupo El Chan. Turu Turu, que relembra Sandy Júnior. Betânia Custosa, com repertório da cantora baiana. Clara Nunes é lembrada em 2 blocos. Filhas de Clara e Alô Clara. Rita Lee em outros 2, Fruto Proibido e Coisas de Rita. Anda com Fé leva músicas de Gilberto Gil e Lua de Cristal, as de Xuxa. Há ainda o bloco dos Hermanos, que lembra Los Hermanos, Ziriguidum Stardust, que toca principalmente David Bowie, mas também Prince e Fred Mercury. O bloco dos Besourinhos, que toca Beatles, não sei por que o nome Besourinhos. I Wanna Love You, canta Bob Marley. Esse bloco é interessante porque ele não desfila. Ele toca numa praça e fica todo mundo em volta, dançando e escutando. É quase como se fosse um show, né? E o Pena de Pavão e Krishna, que toca músicas que remetem a várias religiões, hinduísmo, umbanda e religiões de povos indígenas. Você ainda não mandou a primeira folhinha ainda não, né? Tá. Os blocos inicialmente reivindicavam certificados como manifestação cultural, o que significava reagir a qualquer tentativa de vínculo com patrocinadores ou propósitos turísticos, ao contrário da PBH, que logo percebeu o potencial econômico da festa e iniciou tratativas com a conhecida empresa de bebidas. Em 2015, houve um primeiro embate com a patrocinadora selecionada pela prefeitura, quando a empresa publicou em suas redes sociais fotos dos integrantes dos blocos com logomarcas da empresa estampada nos rostos. O ato desrespeitava o direito de imagem, pois não havia autorização prévia. Os ativistas reagiram com indignação e publicaram uma nota de repúdio apoiada por 51 blocos, isso em 2015, já devia ser metade deles, onde se lia, lendo o manifesto, uma nota de repúdio, aliás, que desde 2009 o Carnaval de Rua de BH vive uma intensa transformação que, de forma independente, sem chancelas ou patrocínio, reinventa tradições e faz pensar a cidade que queremos. E com um detalhe importante, é feito do povo para o povo, como deve ser o Carnaval. E o povo consegue fazer sua festa mesmo quando não conta com o auxílio do Estado, e sem precisar recorrer a afagos de megas empresas privadas para tornar sonhos realidade. Contra tudo o que afirma hoje o prefeito dessa capital, queremos sim um carnaval sem cordões, sem moralismo, lutando pelas liberdades individuais, pelo direito à moradia e ao transporte gratuito, pela desmilitarização da polícia, por uma política de drogas mais humana, contra o racismo, o machismo, a homofobia, a higienização e a privatização do espaço público. O Carnaval de BH não cederá a lobbies de megas empresas nem de órgãos públicos que colocam em risco uma festa tão plural e espontânea, feita com o pulso firme do povo, que clama por uma cidade mais justa, livre e igualitária. A apropriação não passará. O manifesto é eloquente. Agora, aqui tem uma coisa que o pessoal, quando lê esse aqui, não vai gostar, mas eu tive que escrever. Sentindo-se mais forte, o prefeito Márcio Lacerda, reeleito em 2012, e já no 3º ano do 2º mandato, respondeu dizendo que o carnaval não pode ser espontâneo, porque afeta o direito de outros. E cravou nos ativistas a alcunha de liberticidas. A fala provocou novas reações, mas é preciso reconhecer a sua legitimidade.
O carnaval é um momento excepcional que altera a vida cotidiana da cidade e pode causar transtornos, como dificuldades no trânsito, acúmulo de sujeira nas ruas, aumento de roubos e desavenças entre bêbados, além do incômodo gerado pelo excesso de decibéis. Para contorná-los, um mínimo de regulação é necessária, como atesta meu colega de mesa, Guilherme Varela, autor do magistrado direito, né, do magistral direito à folia. Aí você vai ver se você concorda comigo, porque eu apelei para você contra. Não. Ele falou num artigo, o prefeito, que ele foi convidado por vocês em São Paulo para explicar como que ele tinha conseguido fazer o Carnaval de Belo Horizonte. É verdade isso? A gente convidou bastante gente, com opiniões contrárias. Bom, vamos em frente. Apesar dos embates, a prefeitura, sabendo do potencial econômico e turístico da festa, fez o que pôde para cooptar os blocos. Ainda em janeiro de 2012, a Belotour chamou uma reunião a qual compareceram 26 blocos, isso em 2012. O encontro mereceu publicação com destaque no Diário Oficial do município, intitulada Prefeitura apoia e estimula os blocos de rua no Carnaval de BH. Na pauta, a instalação de banheiros químicos, intervenções no trânsito e segurança dos foliões. Os blocos comprometeram-se a informar data de saída, local de concentração, trajeto e público estimado. E a Belotour comprometeu-se a contatar os órgãos municipais encarregados da limpeza, a SLU, e do trânsito, BH Trans, e os órgãos estaduais de segurança, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Em 2014, a prefeitura fechou o patrocínio de uma fabricante de cerveja e instituiu oficialmente o cadastramento. Eu acho que o cadastramento realmente é um instrumento-chave, né, da relação entre o carnaval e o poder público, né? Entretanto, cabe destacar que até hoje alguns blocos recusam inscrever-se, preferindo sair sem apoio logístico, patrocínio e auxílio financeiro da prefeitura. E, para escapar da vigilância, optam por ser itinerantes. A cada ano desfilam sem aviso prévio em lugares diferentes, preferencialmente em bairros periféricos. Agora já começa outra história. À medida que foram passando os anos, o carnaval cresceu em número de blocos, foliões, da cidade e fora dela, e renda gerada. Desde 2015, alguns blocos chegam a arrastar de 50 a 100 mil pessoas. Em decorrência do crescimento, muitos aceitaram ser patrocinados e se tornaram profissionais. Quem conta essa história são os pesquisadores Helder Ferreira e Denise Falcão, que estudaram o Carnaval de BH de 2010 a 2020, ano no qual eles já se tornaram o maior evento turístico da cidade. Com a profissionalização, aumentou a quantidade de festas populares promovidas pelos blocos durante o ano, como forma de arrecadação. Cresceu o número de ritmistas, foram contratados regentes, mestres de bateria, mais uma página só. Contratados regentes, mestres de bateria, cantores e bailarinos, sendo que alguns desses profissionais hoje se desdobram em vários blocos e atuam em eventos fora do carnaval, como festas de casamento e formaturas. No meu segundo casamento, minha filha casou esse ano passado, e ela queria que um dos blocos tocasse na festa dela, e ela foi atrás do Então Brilha, que é aquele da Rua Guaicurus. Sabe quanto custava para a banda tocar na festa de casamento? 12 mil. É bom, né? Tá certo. Tem que sobreviver, né? Mas é bem diferente do começo da história, não é? Não? Mais ou menos, né? Se chamasse o nosso, a gente tocava por 1 litro de contagem. Além disso,
Outras tarefas foram sendo acrescentadas, como as de marketing e propaganda. Alguns braços abraçaram atividades de formação musical de jovens e crianças, e muitos mantêm funcionamento durante todo o ano e reclamam espaço para ensaios e guarda de figurinos, adereços e instrumentos musicais. Eles estão pedindo um sambódromo também. Mas... Os atores da pesquisa concordam, isso é importante, os autores da pesquisa concordam que em 2010 a Praia da Estação funcionou como um divisor de águas e mola propulsora do carnaval de rua, porque o movimento identificou-se com a demanda da festa, carregada de simbolismo de resistência. Já em 2020, os pesquisadores identificam uma distinção sutil entre os blocos. Podemos agrupar as trajetórias dos blocos em duas categorias: aqueles que não quiseram crescer e mantêm suas pautas sociopolíticas, e os que se tornaram empresas de entretenimento. Empresa de entretenimento, é o termo. Mas que também não abandonaram suas pautas sociopolíticas, em alguma medida. Essa frase, esse final da frase, em alguma medida, é difícil, mas que medida é essa, né? Não sei. Também está em branco. O autor do presente artigo, que é esse que vos fala, acompanhou em 2024 reunião de alguns blocos com um dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte desse ano. Foi possível constatar que todos almejam a sobrevivência, embora haja entre eles uma leve tensão entre os que dizem praticar o carnaval de luta versus os que assumem o carnaval de mercado. São unânimes no que se refere à necessidade de apoio da prefeitura e de uma lei municipal para a festa. Eu já falei que eu vou convidar o Varela para ir lá dar uma consultoria para se o prefeito nosso for eleito para fazer essa lei do carnaval. Agora é só a conclusão. E aí depois vocês vão entender por meu agradecimento. Concluo esse artigo discutindo uma citação de Sigmund Freud sobre o sentido do carnaval. Citando: entre todas as renúncias e limitações impostas ao ego, uma infração periódica da proibição é a regra. Isso, na realidade, é demonstrado pela instituição dos festivais, que, na origem, nada mais são do que excessos previstos em lei e que devem seu caráter alegre ao alívio que proporcionam. As saturnais dos romanos e o nosso moderno carnaval concordam nessa característica essencial com os festivais dos blocos primitivos, que habitualmente terminam com deboches de toda a espécie e com a transgressão daquilo que, noutras ocasiões, constitui os mandamentos mais sagrados. Freud era um pesquisador rigoroso e às vezes prolixo. É possível resumir sua ideia numa simples frase: o carnaval é uma exceção que confirma a regra. Exceção e regra são interdependentes. O verbo conjugado no carnaval é desregrar. E no intervalo entre os dois carnavais predomina o verbo regrar. Um exemplo dessa conjunção pode ser visto no filme pernambucano Fim de Festa, escrito e dirigido por Hilton Lacerda, 2020. A história se passa, se não me engano, nos 2 dias seguintes ao fim do carnaval. O pai desquitado é um delegado que antecipa a volta das férias para investigar um crime cometido na quarta-feira de cinzas. Na chegada, encontra o filho, que levara para o apartamento, além de uma amiga, um casal de turistas baianos que conheceu durante o carnaval. No apartamento, os 4 jovens permanecem à vontade, esticando o desregramento. Aí eu pus um hífen. Há cenas antológicas,
como a do café da manhã, quando os 5 se sentam na mesma mesa e baixa um clima de ameno estranhamento. Ou a cena do pai e filho juntos fumando um baseado. É a lei, a regra, o desregramento. Mas a cena mais significativa é a dos jovens na praia. Uma das garotas retira a peça de cima do biquíni e forma-se uma roda de pedestres indignados. Aparece um policial. Dá-se um diálogo que o espectador não consegue escutar. Aliás, essa é uma característica do moderno cinema pernambucano. Ele é cheio de silêncios que o espectador tem de preencher por si. Ele é um cinema brechtiano, que arrisco afirmar é o melhor que se tem produzido no Brasil há quase 3 décadas. Decifrei o silêncio da cena escutando o policial. Moça, visse essa peça de novo, senão seria obrigado a convidá-la a comparecer na delegacia sob a acusação de atentado ao pudor. A moça volta a vestir a peça do biquíni e a cena termina. Acabou o carnaval. Restabeleça-se a lei e a ordem. Que venha a quaresma. E junto com tudo isso, o mal-estar da civilização. Falta eu agradecer a Silvana, porque eu não disse para ela quando ela me convidou que eu não gosto de carnaval. E, graças à pesquisa, eu entendi por quê. Por isso que eu queria te agradecer o convite. Né? Eu não gosto de carnaval porque eu sou um rebelde em tempo integral. Desde que eu passei dos 10 anos de idade aos 31, sob uma ditadura militar, eu vi meu pai tendo mandato cassado pelo ato 5, foi compulsoriamente aposentado na Universidade Federal e na Universidade Católica, e 4 anos, isso em 69, e 4 anos depois eu tive um irmão assassinado na ditadura, aqui no Recife, no DOI-CODE do 4º Exército. Isso tudo fez de mim uma pessoa rebelde, né? Em tempo integral. E aí já até aviso vocês que o filme sobre a história do meu irmão vai passar aqui nessa casa, no cinema. Fiquei sabendo disso ontem, fui atrás do pessoal para conhecer, o pessoal que toma conta da sala, no dia 4 de setembro. Onde que está, hein? Recife, 4 de setembro, no Derby, às 19 horas. O filme tá bom. O filme também é brechtiano, é de um diretor da UFMG, professor da comunicação, Rafael Conde. Obrigado. Zé. Desculpa, porque ele chamava Zé Carlos Mata Machado. Então, o filme Zé. E o livro é baseado num livro de Samarone Lima, que também se chama, intitulado Zé. É um jornalista que veio a Pernambuco, fez a tese dele aqui, o Samarone, eu acho que foi, né? E o filme é baseado no livro dele. Bom, só para responder aqui um pouco o Bernardo, eu convidei, não sabia dessa história, nem da não relação dele com o carnaval, mas, em primeiro lugar, o nosso interesse era política pública, né? Então, é o carnaval visto nesse contexto. E segundo, porque eu sei que ele é muito aplicado e que ele traria uma fala tão rica, minuciosa, né, como essa. Vou passar para Guilherme. Obrigada, então.
Bernardo, por ter aceito o nosso convite. Oi, agora sim. Boa tarde, gente, tudo bem? Isso porque ele não gosta de carnaval, né? Ele escreveu um texto desse tamanho e com toda essa profundidade. Se ele gostasse, talvez ele não tivesse escrito mesmo, é verdade. Eu estaria fazendo outra coisa. Eu estaria preparando o próximo saída do bloco. Não é? É isso. Gente, obrigado pelo convite. Eu queria começar, diferente do Subversivo Mineiro, vou começar agradecendo, então. Queria agradecer aqui, em nome da Silvana Meirelles, esse convite para tá aqui com vocês em Recife. Janaína, toda a equipe que promoveu aqui, está promovendo esse evento super importante, então fico muito feliz. Quer dizer que, na verdade, é um convite maravilhoso, mas ao mesmo tempo uma enrascada, né? Você vai chamar um paulista, do lado de um mineiro, que não gosta de carnaval, para falar de carnaval em Recife. Eu falo, o que eu vou fazer aqui? Eu estou enrolado nesse negócio. Mas eu queria dizer que é super importante isso. Assim, eu tive a semana passada no Rio, naquele seminário de economia criativa, discutindo a economia do carnaval. Estava com o Miguel, com outras pessoas. Miguel estava aqui, Rita também estava aqui. Eu perguntei para você agora. E a gente estava falando sobre a importância de ter eventos que consigam falar do carnaval, mais sobre o carnaval na perspectiva da política pública. Então, eu fico muito contente que esse evento tenha trazido essa perspectiva também. Eu vou colocar meu tempinho aqui para rodar, para não me perder. Quero que avise também. E aí, gente, vamos lá. Eu queria... Então, e também, mais uma vez agradecendo, queria dizer da alegria e, enfim, de me dar essa oportunidade de lançar o livro também aqui em Recife. Eu fico muito, muito grato mesmo. Bom, eu vou começar, gente, dizendo uma coisa primeiro. Esse lugar da onde a gente fala, né, que é importante também para localizar, né? Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Um dos meus temas de estudo direitos culturais e políticas culturais, mas um dos meus temas específicos de pesquisa é o carnaval, né? E entrei na pesquisa do carnaval não por causa de um interesse acadêmico, né? Eu lembro até, Bernardo, quando eu estava começando a fazer doutorado, meu tema era as competências federativas na área da cultura e uns autores do direito, tal, não sei o que. Aí minha orientadora, que é uma professora do direito da política pública, ela lia o título da minha tese assim e falou assim: rapaz, mas isso é chato pra caramba, você vai mesmo fazer isso? Eu falei, como assim? Eu falei, eu conheço você seminu na rua todo ano e tal, eu te conheci seminu, você vai me fazer uma tese sobre isso aqui? Eu falei, não vai, comigo não vai. Não sei com quem você vai fazer, comigo não vai. Você tem que estudar carnaval. Ninguém está estudando isso aqui sobre essa perspectiva jurídica. Topo. Então, antes de tudo, porque a gente é carnavalesco, tem um bloco de carnaval em São Paulo. E depois de muito tempo pulando carnaval e tudo, tá na gestão do Carnaval de Rua de São Paulo, quando o Juca Ferreira foi secretário de Cultura na gestão Haddad, fui chefe de gabinete dele, então era primeiro um folião, depois, né, como gestor, e então fui pesquisador. E isso já me trouxe alguns problemas, né? Tanto é que eu abro o livro falando um pouco desse lugar para ninguém se sentir enganado depois que lê o livro, que é a mistura desses três personagens aí que vão contar essa história sobre o carnaval. Mas sempre que eu estou em debate acadêmico, banca e tal, que alguém questiona, mas você... Como assim? O seu objeto de pesquisa está contaminado porque você também pula carnaval e estuda? Eu falo, não, tudo que eu faço no mês de fevereiro é pesquisa aplicada, é estudo de campo. Vou mostrar uma foto do estudo de campo para vocês. Pode passar aí, Jana, por favor. Isso é tipicamente um estudo de campo, é uma pesquisa aplicada. Você vê que todo fevereiro eu fico um tempo fazendo essa aplicação de pesquisa, que é uma aplicação muito enfática, incisiva, né? E quero contar para vocês um pouco dessa questão do carnaval sobre algumas perspectivas. Pode passar um para frente, eu vou deixar essa imagem um pouquinho aqui. Eu quero, já que a gente... Bernardo trouxe esse texto incrível e tal, eu quero tem um livro do Lira Neto que conta a história do samba, é um livro muito legal. E tem uma parte desse livro
que eu dei uma recontada num trecho da minha publicação, que eu acho que ela é muito sintomático, muito simbólico do que a gente está falando quando a gente discute a relação entre carnaval, sociedade e Estado e política pública. É bem curtinho, são 2 parágrafos. Eu vou ler rapidinho. O ano era 1939. O maestro Heitor Villa-Lobos ocupava a função de diretor do Departamento de Música da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal. O governo Getúlio Vargas se dava sob a égide do Estado Novo. Em outubro daquele ano, o compositor das Baquianas Brasileiras chamou ao seu gabinete Zé Espinguela, sambista conhecido nos subúrbios cariocas. Um parênteses, sambista conhecido nos subúrbios cariocas, né, líder de várias rodas de samba, que apanhava diuturnamente do poder público. Não só ele, como os outros sambistas, como de conhecimento de todo mundo. Mas ele era um dos que mais também apanhava, porque as rodas eram todas perseguidas. Então, Villa-Lobos chamou ele. Negro, alto e magro, com ferildas de varíola no rosto, Zé Espinguela, além de sambista, era alufá, sacerdote do culto malê, da religião afro-muçulmana. Villa-Lobos tinha uma encomenda para ele, montar um cordão carnavalesco que fosse genuinamente brasileiro, tradicional, sem influências estrangeiras, harmonioso e que ressaltasse o espírito nacionalista do povo. A proposta do maestro era recuperar os autênticos cordões que estavam sumindo. Desde o início do século XX, havia repressão policial e medidas sanitárias contra os festejos de rua. Medidas sanitárias contra os festejos de rua. Festejos que eram considerados sujos, fétidos e arruaceiros. Zé Espinguela montou base em Irajá e organizou o Sodade do Cordão, nome antecipadamente encomendado pelo próprio Villa-Lobos para garantir a aura ingênua e pacífica do grupo. No Carnaval de 1940, o Sodade do Cordão desfilou ordeiro na Praça Tiradentes e na requintada Avenida Rio Branco. A imprensa nacional foi generosamente elogiosa, com as matérias prontas e encomendadas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas. Meses depois, a sede do Sodade foi inaugurada em Madureira, com o hino nacional e encerramento do retrato do presidente Getúlio Vargas. Villa-Lobos, então, declarou: consegui meu objetivo, abre aspas, consegui meu objetivo. Mostrei que o carnaval não é uma festa de loucos, mas sim uma das mais sadias manifestações populares. Isso estou recontando o trecho que é muito maior do livro do Lira Neto, mas esse trecho, gente, é muito importante para a gente entender a essência dessa relação entre poder público, Estado e carnaval. E, historicamente, essa é uma essência, uma relação que é pendular, que ela fica variando entre negligência e repressão, entre liberdade e cerceamento. Isso historicamente. Ora o Estado vai pegar e vai deixar determinada manifestação espontânea, comunitária, que vem das bases, que traz algum tipo de ocupação urbana mais livre, vai deixar solto e vai falar: não quero nem saber, e pelo contrário, nem reconheço, e essa coisa vai se proliferando, e vai ocupando, e vai crescendo. E, de repente, o pêndulo volta e fala: essa coisa que eu deixei, que eu nem quis reconhecer, não quis nem dar nome, né, agora está me causando um problema, porque está crescendo, as pessoas estão gostando, as pessoas estão fazendo, estão se divertindo, estão pulando, estão brincando, estão ocupando a cidade, então, pau. Isso se deu durante todo o século XX em várias cidades. Isso foi conformando o sentido carnavalesco urbano em várias cidades. E foi conformando a própria configuração do carnaval nas grandes cidades brasileiras, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, qual que é nesse pêndulo, nessa relação, como é que se deu essa questão da conformação de um carnaval que chegou hoje, né, com uma explosão que nem aconteceu em BH, que nem aconteceu no Rio antes, aconteceu em São Paulo, com fenômenos parecidos, mas com algumas peculiaridades, né? Daí eu tenho que contar um pouco essa historinha para vocês.
eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento da vida sempre falou, nossa, que vontade de pular o carnaval em São Paulo. Pô, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não vou para São Paulo para o carnaval? Claramente isso nunca aconteceu, né? Claramente, lógico, né? Ninguém nunca olhou para assim lá, que estava passando em São Paulo, falando, cara, que vontade, vou sair daqui que eu vou pular o carnaval. Claramente isso nunca aconteceu. Mas o dado fático é que São Paulo sempre teve carnaval. Então falar de ressurgimento, retomada tem um espírito retórico importante, tem um sentido retórico importante, mas tem algum desvio porque nega, né, uma tradição histórica que é muito relevante. Né? E a conformação desse carnaval é também uma conformação interessante, porque o surgimento, né, desse carnaval, né, urbano, né, que a gente conhece hoje na forma como está, de blocos, de cordões tomando a cidade e tal, ele foi se dar de uma maneira interessante, porque ele misturou alguns fatores que em outras cidades não se deram. Então, por exemplo, tinha uma influência que vinha direto dos cordões e dos desfiles cariocas, principalmente por causa dos trabalhadores do porto ali do Rio, que também já eram influenciados pela música de terreiro das pessoas que vinham do recôncavo da Bahia, e tinha uma segunda influência, então, das pessoas que iam trabalhar no porto, que eram de São Paulo e iam para o Rio, e traziam essa influência. Aí tinha uma segunda influência, que era do samba de Pirapora, do samba de bumbo, que é um tipo de samba do interior de São Paulo, que tem uma síncope diferente dos outros sambas. E aí a migração desses segmentos do interior, no momento de industrialização da cidade, de vir para a cidade para trabalhar, né, dessa migração cafeeira e tal, trouxe vários desses músicos, né, população negra que trabalhava nas fazendas para a cidade, e foi conformando um samba que misturava esse samba da síncope diferente do samba de bumbo com essa influência carioca dos desfiles de rua. E aí, do ponto de vista urbano, também estava se dando um movimento que era as migrações nas cidades, que não eram só desses segmentos, mas também eram migrações de outros povos, de outros lugares, que vinham, árabes, italianos e tal, foram conformando uma franja na periferia da cidade, que era uma franja que acompanhava o trilho do trem ali também, né? E que foi consolidando alguns bairros nessas franjas, que foram bairros que foram ficando ocupados pelo samba, porque eram bairros mais distantes, mais periféricos. Então você pega a Barra Funda, o Glicério, o Bexiga, que eram as camadas pobres operárias italianas com as camadas negras que estavam ali também, né? E foi se dando um caldo ali que foi formando um tipo, né, de carnaval que vinha desse samba, que já era diferente e que foi se dando. O que foi acontecendo historicamente, gente? E o que eu vou contar aqui é um movimento muito parecido com o que aconteceu no Rio, só que com 15, 20 anos de diferença, 2 décadas de gap acontecendo primeiro no Rio, depois em São Paulo. E o que acontecia? Formavam essas rodas de samba, né, na Barra Funda, no Glicério, no Bexiga e tal, o pêndulo entre negligência e repressão. Enquanto o pêndulo estava na negligência, iam acontecendo esses sambas, essas rodas e tal. E daqui a pouco isso ia crescendo, ia tendo repressão. Só que esses blocos, eles movimentavam, esses cordões, esses grupos movimentavam muito a comunidade, né? E estavam ocupando cada vez mais a cidade para além das franjas, estavam indo para outros lugares, né? E o que fazia o poder público? Começou um movimento cada vez mais de bate e assopra. Enquanto vai perseguindo, também vamos tentando acomodar. Então, qual que era o movimento incremental que ia acontecendo a cada ano? Os primeiros 10 anos, 1920, 1930, era o seguinte movimento da relação do poder público com os carnavalescos. Era assim, olha, veja bem, ninguém está falando aqui que a gente é contra o samba que vocês fazem aí na periferia, que é feito pela população preta, que está aí ocupando as cidades espontaneamente. Que bom que vocês fazem isso de forma espontânea, comunitária, veja bem. Mas olha só, para eu poder te ajudar, me ajuda também, porque está fazendo muita bagunça na cidade. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de vocês saírem em um monte de lugar diferente, vamos colocar vocês numa avenida, olha, uma avenida boa, uma avenida de destaque, uma avenida grande, né, que vocês possam sair ali, precisam sair em cada um num lugar, pode ser. E os blocos? Falando assim, não vou, se eu não fizer isso eu vou apanhar, eu vou. Então vai sair todo mundo ali naquela avenida, em São Paulo, a Avenida São João, no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas e tal. E ia. Olha, aí passava, mas eu falei assim, quer saber, gente? Não é só sair aqui não, vamos fazer o seguinte,
Vamos colocar um horário mais ou menos para vocês saírem, porque daí a gente evita que fique essa coisa à noite e dia. Vamos sair um do lado do outro, né? Um depois do outro. Sai esse primeiro, depois você. A gente sorteia aqui, coloca um depois do outro e tal. Vamos, tal, porque, né, afinal de contas, tal. Vamos fazer uma outra coisa. Poder público falando para os blocos. Eu consegui aqui que a rádio está tocando muito samba, né? Década de 30, década de 40, a projeção radiofônica, o samba sendo assimilado pelas camadas altas da sociedade. Vamos fazer o seguinte, eu consegui aqui um concurso dessas rádios e um patrocínio. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar umas regras, porque daí todo mundo sai nessa avenida aqui, eu fecho a avenida, e até coloco umas arquibancadas aqui para todo mundo assistir. E aí a gente vai sair um depois do outro. Vai sair o Camisa Verde e Branca. Isso aqui, gente, sabe esse bloco aqui, de 1914, são os Camisas Verdes. Tinha uma ala aqui, que é a ala dos egípcios e tal, mas os Camisas Verdes. Pega o Camisa Verde aqui, né, junto com o bloco lá da Vai Vai, e coloca e a gente vai sair todo mundo junto um depois do outro, beleza? Beleza. Se vai ter uma competição, vamos criar regra para todo mundo sair. Então todo mundo vai sair com um horário, com umas regras, com pessoa assistindo numa avenida que vai ficar fechada. O que está parecendo isso que eu estou contando? Qual foi o fecho dessa história? Para que os blocos se conformassem em escolas de samba. Vamos fazer o seguinte, para não ter erro mesmo, vamos fazer com que vocês se institucionalizem. Porque daí a gente sabe quem é responsável, a gente sabe quem que vai ser responsabilizado se der algum problema, se a polícia precisar, ele fala com tal pessoa e tal. Então vai todo mundo colocar lá uma associação, CNPJ, se organizar numa comunidade, numa sede, não sei o quê. Pronto. Esse foi o movimento de confinamento espacial do carnaval, que era público, livre e comunitário nas cidades. Por força do poder público, que precisa ter as variáveis de controle urbana de uma festa popular domesticadas, dominadas. Se você não tem esses fatores controlados pelo poder público, isso faz com que cada vez seja mais difícil se dar. Então, o que aconteceu? Década de 30, década de 40 foi esse confinamento, década de 50 isso foi se dando, ainda fechou mais o circuito, e aí, para acabar com o negócio, ficou um processo durante toda a segunda metade do século XX, que era, olha só, para a gente acabar de moldar esse modelo, a gente precisa ter um lugar para eles, né? E aí se criaram os sambódromos na década de 80 no Rio de Janeiro, na década de 90 lá em São Paulo. Mas qual que foi a grande questão para o carnaval de rua quando isso aconteceu? A grande questão é que durante esse processo da segunda metade do século XX, tudo que era carnaval nessas cidades é quase como se fosse um fenômeno metonímico. Sabe, lembra da metonímia, a parte pelo todo? Você pega uma parte e você explica ela como se fosse tudo, ela representa naquela figura de linguagem. Você pega aquele carnaval que foi, entre aspas, domesticado, e aqui, gente, não há juízo de valor. Ninguém está falando que esse carnaval ficou ruim. Ninguém está falando que as escolas estão fazendo nada, absolutamente o contrário, né? Nada tem mais mobilização comunitária do que as escolas de samba, porque a gente está falando de um modelo de política pública que foi se dando. Durante toda a segunda metade do século XX, o que acontecia tudo ia para esse modelo das escolas de samba. Ia para o sambódromo, para as ruas fechadas e depois para o sambódromo. Inclusive, toda a ação midiática ia para isso, toda a ação de investimento financeiro ia para isso. Tanto é que se conformaram as ligas das escolas de samba na cidade para gerir os recursos do carnaval, que é um fenômeno diferente do que acontece em algumas cidades do Nordeste e aconteceram lá. E o que aconteceu com o carnaval de rua? Aconteceu um processo de resistência. Um processo de resistência. Durante todas essas décadas de 70, 80, 90, blocos em São Paulo... Jana, faz um favor para mim, passa mais uma... Teve blocos que foram sendo fundados, inclusive no contexto da ditadura militar. Esse aqui é o Bloco Esfarrapados do Bexiga, que é de 1947. Pode passar mais uma. Esse aqui é o Plínio Marcos, aí Bernardo, seu colega, que fundou alguns blocos de carnaval nesse contexto também, a Banda Redonda, a Bandalha e tudo, né? E que foram se mantendo. E como eles se mantinham? Eles se mantinham a revelia do Estado. Se lembram do pêndulo? Negligência, repressão, liberdade e cerceamento? Esse pêndulo volta. Ou seja, se está todo mundo preocupado com o sambódromo e com as escolas de samba que são o carnaval, a metonímia do carnaval, isso é o carnaval, mas não é, né? Os sambas de terreiro começaram a se organizar, os blocos de resistência que estavam na rua continuaram ficando na rua, apanhavam e ficavam na rua, mas é claro que, do ponto de vista
de uma modelagem urbana ou de um significado urbano, aconteceu um esvaziamento dessas cidades. Ou seja, as pessoas ou iam para o sambódromo, mas esse percentual de população era pequeno, ou saíam, iam pular carnaval em outros lugares. Vinham para Recife, iam para Olinda, iam para Salvador e outras cidades que tinham algum tipo de tradição carnavalesca. Mas os blocos resistiam. Qual foi a virada, né, dessa historinha que eu estou contando no século XXI? Né? Acontece um processo importante que começa a eclodir globalmente, e aí tem um papel importante também de alguns países em desenvolvimento como o Brasil, o movimento do direito à cidade. Certo? As ocupações, os ocupes todos que aconteceram em Nova York, as primaveras árabes, todas as cidades que passaram a ser ocupadas com essa questão do direito à cidade como mote, ou seja, a cidade para a convivência das pessoas, uma cidade menos normatizada, né? Uma cidade menos apropriada pelo capital, mas uma cidade que possa ser, nas palavras do Lefebvre, uma centralidade lúdica, né? Um espaço de comunhão, de afetividade, de sociabilidade. Isso passou a ser uma pauta do direito à cidade. Dizendo em outras maneiras, houve uma atualização do programa de reivindicação do direito à cidade, nessa virada do século XX para o XXI, anos 2000, 2010. Por quê? Porque, historicamente, tradicionalmente, a pauta do direito à cidade qual que era? Habitação, moradia, né? Transporte, de alguma maneira os movimentos de saúde, ou seja, os serviços básicos que você precisava ter na cidade. Se alcança, então, uma nova visão do que é essa plataforma de direito à cidade que assimila a cultura. Por quê? Porque a cultura é fundamental para radicalizar a ideia de que a cidade precisa ser ocupada livremente, que a cidade não serve só para morar e para trabalhar, que a cidade não serve só para ser normatizadas nos seus espaços conforme, né, a especulação imobiliária requer. A cidade serve para outras vivências e para outros sentidos que estão conectados à humanização desses espaços, que estão conectados à afetivização, à afetividade das pessoas nos espaços. E aí, como que o carnaval entra nessa história toda? O carnaval entra nessa história toda porque de todos os movimentos culturais que existem, qual é o movimento mais radical de intervenção lúdica no espaço urbano? Com uma carga simbólica mais descomunal, que vai colocar os corpos na rua de uma forma gigantesca, né? Usando da extravagância, usando da ruptura, usando da criatividade, usando da inovação, usando de elementos estéticos que são em si disruptivos, né? Contestando o comportamento habitual. Qual o movimento cultural que vai para as cidades de uma forma tão radical, contestando o próprio comportamento habitual das cidades? Não tem nenhum outro movimento cultural que faça isso de forma tão incisiva. E talvez tão incisiva porque seja concentrada. Porque tem esses dias para fazer isso. Que tem esses dias para pegar e falar assim, é isso que a gente quer transformar. Então o carnaval passa a fazer parte dessa plataforma de direito à cidade, né? Talvez sem até saber que o movimento fazia parte. Porque não, agora vem cá que vocês fazem parte. Não. A atmosfera de contestação das cidades e de reivindicação estava se dando. O que acontece na política? Acontece que... E vou fazer um parênteses. No Rio de Janeiro, esse movimento ele acaba se dando de uma forma um pouquinho mais premeditada, porque ele aproveita as manifestações das diretas já na década de 80 e vai já nesse bojo reorganizar os setores ali da classe média intelectual junto com os sambistas e tal, e vai passar já no início dos anos 2000 a conformar uma retomada do carnaval de rua. Em São Paulo tem esse gap. E o que vai se dar é justamente com essa mudança política que se deu. Qual foi a mudança política? Se juntou a agenda do movimento social, no caso, o movimento cultural, com a agenda político-institucional. Qual que era a agenda do movimento cultural? Nós queremos descriminalizar o carnaval de rua. Nós queremos ter o nosso direito à folia, o nosso direito à alegria garantido. Essa era a agenda do movimento. Qual que era a agenda político-institucional? Era um prefeito chamado Fernando Haddad, sendo eleito em 2012 para 2013, com uma plataforma político-programática toda pautada no direito à cidade. A gente tem que ter uma cidade para as pessoas, a gente tem que ter uma cidade que valorize o tempo das pessoas, a gente tem que ter uma cidade que diminua a velocidade dos carros, a gente tem que ter uma cidade com ruas abertas, a gente tem que ter uma cidade em que as pessoas façam coisas na rua.
Quando chega um movimento chamado Manifesto Carnavalista em 2013, em janeiro de 2013, passa para mim, por favor, deixa eu ver aqui, em janeiro de 2013, eu tô nessa foto aqui, mas vocês não vão me reconhecer porque eu ainda tinha cabelo, não tinha barba branca, faz um tempo já aqui no cantinho, e Juca tá ali no meio. Comecinho, janeiro de 2013, aparece meia dúzia de gente ali, 20 a 30 blocos representados, viu, Peixe? Nessa época, pouca gente ali, e fala assim, ó, tá aqui um manifesto, chama Manifesto Carnavalista, a gente não quer muito mais de vocês não, viu, poder público, do que falar que a gente existe, e falar que a gente pode fazer carnaval na rua. Ó, não queremos dinheiro, ninguém tá propondo aqui financiamento, vou completar no horário, não queremos dinheiro, não queremos grandes questões, a gente só quer duas coisas, a gente quer ser reconhecido como um ativo cultural da cidade, e a gente quer não apanhar. Pode ser? A agenda política institucional que tinha o Haddad como prefeito eleito, com uma plataforma de direito da cidade, e tinha um baiano como secretário de cultura, fala assim, claro que pode ser, vamos sentar, e o que precisa? Precisa desrepresar o Carnaval de São Paulo. Desrepresar. E aí, gente, duas coisas importantes. Uma, ressaltar o papel que o Juca teve. Assim que o Juca chegou e que deu a primeira declaração falando assim, eu não me conformo que numa cidade como São Paulo o carnaval é criminalizado, a gente vai descriminalizar o carnaval de São Paulo. Imagine isso para São Paulo, gente. Pensem, é que vocês não são paulistanos, vocês não sabem o que significa isso, mas para quem isso pega ali, ó, no umbigo do ethos do paulistano, entendeu? Isso pega, você enfiar o dedo no umbigo e cutucar o ethos do paulistano, que é quase você falar assim, ó, a gente vai começar a falar que São Paulo não é a cidade só do trabalho, não é só a cidade da locomotiva, não é a cidade do lazer também, é a cidade do prazer, é a cidade do ócio, da festa, né? E aí, tanto é que um jornalista grande, que já falecido, mas um grande jornalista, escreveu uma icônica, um artigo cujo título era São Paulo precisava importar um baiano para a Secretaria de Cultura? Esse era o título do artigo que foi escrito. A conclusão, depois de um tempo, é que sim, São Paulo precisava importar um baiano para a Secretaria de Cultura. Mas por quê? Porque ele falou uma coisa, quando a gente foi despachar com o Haddad falando que tinha recebido a galera, que foi o seguinte, olha só, a gente tem que fazer uma política de carnaval em São Paulo que não repita os mesmos erros que a gente repetiu, e ele era vereador quando aconteceu isso em Salvador, os mesmos erros que aconteceu quando se formulou a política de carnaval na década de 80 de Salvador, que é a permissão para apropriação privada do espaço público. Ou seja, se vai começar uma política do carnaval do zero, essa política tem que ser pública, livre, democrática e completamente não proprietária. Não dá para apropriar o espaço público, que nem aconteceu em Salvador e que se viu hoje que era um modelo que ia entrar em decadência como entrou, né? E a segunda coisa importante era tinha algumas coisas, alguns dispositivos que eram para ser operados e que, na verdade, significaria esse desrepresamento do carnaval. E um deles, e talvez o principal, tenha sido a desburocratização. Desburocratização. Por quê? Porque não é que o carnaval, quando a gente fala assim, o carnaval era criminalizado. Opa, alguém deve ter pensado, criminalizado? Como é que uma prefeitura criminaliza alguma coisa? Eu, com minha cabeça de advogado, só fico pensando, tipo penal, só quem faz é a Câmara dos Deputados, né? O município, no Câmara de Vereadores, não aprova, né, Márcio? Não aprova a lei municipal que pode penalizar alguém, né? Não pode, mas por que era criminalizado? Porque não era assim, viu, Silvana? Chega assim, a Silvana fala assim, eu quero fazer o bloco da fundagem, né? O tchererê da fundagem e tal. Eu vou lá e vou chegar na prefeitura e falar assim, eu quero fazer esse bloco. A prefeitura não falava assim, não, está proibido fazer bloco. A prefeitura falou assim, a gente tem uma lei, que é a lei de eventos temporários, então, claro, fica à vontade, organiza seu bloco aí. Você só pega esse papel aqui, que é a lista de documentos que você tem que fazer, e tem que ter a autorização do Corpo de Bombeiros, a aprovação da Polícia Militar, as 3, 4, 5 taxas que você tinha que fazer, laudo de uma empresa de engenharia certificada que garanta que seu bloco não vai causar problema ao espaço público e tal. Na tese, eu listei todos os documentos que tinham e fui atrás de um por um. Eram mais de 30 documentos e um monte de taxa que tinha que pagar. O que significava isso na prática? Significava duas coisas, dois caminhos. Ou você era
um bloco que não é um bloco, era uma empresa que ia organizar um evento privado mesmo, e acontecia, algumas empresas pegavam e fechavam o Ibirapuera e faziam um evento privado, fechava tal coisa, ou seja, se apropriava do espaço público. Ou então era o que acontecia na maioria das vezes, que saía a revelia. Saía porque é carnaval, porque é direito, porque vai pra rua. Entendeu? E o que acontecia com esses blocos que saíam na rua? Apanhavam. Só que o que foi acontecendo a partir dos anos 2000 com essa questão da direito à cidade, da atmosfera e tal? Eu estou concluindo. O que acontecia? Acontecia que o pêndulo, né? Essa negligência que aconteceu com o carnaval de rua, com essa atmosfera que foi se criando da importância da cultura para o direito à cidade, o sentido da cultura como direito no espaço urbano, né? Fez com que foram se proliferando, fossem se organizando e se reivindicasse de fato, né? Que aquilo fosse considerado um ativo cultural e um direito. E aí, gente, eu quero falar uma coisa importante aqui. O carnaval, ele é protegido e ele é a base de sustentação dessa política que foi criada, mas o carnaval é protegido, por ser uma expressão cultural, ele é protegido juridicamente por causa de muitas camadas. E é muito importante que a gente entenda, nós que lidamos com expressões culturais, o sentido dessas expressões culturais não só como cultura, como sentido identitário, como sentido, né, simbólico, estético, de linguagem artística, de segmento, mas é importante que a gente entenda como essas expressões culturais elas têm um significado tamanho a ponto do direito protegê-las. Por quê? Porque o carnaval é protegido porque ele é um direito cultural. É um direito cultural porque ele é em si patrimônio, porque ele é em si preservação de memória, porque ele é em si um conjunto de linguagens artísticas, talvez o movimento, a expressão cultural que mais faça uma transversalidade de linguagens artísticas ao mesmo tempo. Né? Ele é protegido porque ele representa matrizes identitárias. Vocês lembraram, o artigo 215 da Constituição fala disso, que é a obrigação do Estado preservar as fontes das culturas que geram a nossa matriz identitária. E tem mais outros exemplos. Só isso aqui garante que ele já é protegido como direito cultural. Mas veja bem, ele não é só protegido porque ele é um direito cultural, ele é protegido porque ele é uma liberdade. E a gente tem que diferenciar a ação do Estado quando a gente está falando de direito e quando a gente está falando de liberdade. Quando a gente está falando de direito, o Estado ele tem uma ação prestacional. O Estado chega e tem que organizar, atuar, fazer, entregar, prover, financiar. É uma ação positiva. O Estado tem que prover aquele segmento cultural para que o seu direito cultural, em forma de várias coisas, de criação artística, de circulação, de formação, aconteça. É construir escola, é gerar política de financiamento, é ter edital, etc, etc. Mas tem momento em que a ação do Estado é omissiva, é negativa, porque a gente está lidando com uma liberdade. E aí o que tem que fazer o Estado? Não atrapalhar. Sair de campo. Não pressionar. Não reprimir, não oprimir. O carnaval é um direito e ele exige condições prestacionais para que esse direito seja alcançado. E ele é uma liberdade porque ele é a nossa liberdade artística e nossa liberdade cultural de ir para a rua e manifestar as nossas linguagens, e manifestar os nossos jeitos, manifestar os nossos signos, com as diferentes feições que esse carnaval tem no Brasil. Então o carnaval como liberdade de expressão artística é um direito fundamental também. Previsto lá no artigo 5º. Previsto no artigo 220 da Constituição. Advogado é uma merda, gente, porque não consegue ficar falando sem falar de lei, de direito, não tem jeito, entendeu? Então vocês têm que dar licença. Mas ele também é, sabe o quê? Um direito político. E ele também é preservado juridicamente porque ele é um direito político. Porque cada bloco que vai para a rua, cada manifestação da expressão cultural carnavalesca que vai para a rua, está trazendo uma reivindicação. O Bernardo deu aqui um monte. A forma com que o carnaval se coloca na rua é uma forma de manifestação política. É desnormatizar uma coisa que está normatizada, ou seja, é uma transgressão, é uma reivindicação de um outro espaço, é uma reivindicação de outra sociabilidade. É um protesto. O carnaval é garantido constitucionalmente como um direito de protesto. Isso está no artigo 5º, inciso 19 da Constituição. Quando as músicas que são cantadas, as marchinhas, né, as roupas que estão sendo colocadas. Veja bem, gente, a forma com que os corpos estão na rua no carnaval ferem
a normatização habitual da cidade. Quando os corpos estão no carnaval, eles estão fantasiados, eles estão desnudos, eles estão inebriados, eles estão com um comportamento que não é o da habitualidade que a lei e o Estado estão acostumados. E isso em si já é um protesto político. E se é um protesto político, ele é garantido. Então já 3 camadas de proteção jurídica. Mas tem uma 4ª camada ainda, que é o carnaval como plataforma de direito à cidade. Ou seja, o carnaval como um espaço em que as pessoas que estão ali são atores, são vocalizadores desse conjunto de direitos, né, que esses autores, Lefebvre, Castells, Harvey, etc., foram conformando como o direito à cidade. Então entendam que quando a gente está falando que a gente está criando uma política pública para o carnaval, que quando a gente está falando que o Estado tem que prover essas condições, a gente não está falando que porque esse gestor é legal ou não é legal. Esse gestor gosta de cultura ou não gosta de cultura. Porque todo ano, gente, esse problema da cidade ser tomada e trazer transtorno público volta. Se vocês pegarem entrevista de prefeito, faço esse desafio para vocês. Peguem entrevista de prefeitos em vários lugares do Brasil e vejam que quando perguntam para eles do carnaval qual que é a grande solução inovadora que eles dão. Vamos fazer um blocódromo. Vamos fazer um blocódromo, como se fosse uma coisa nova, porque daí a gente coloca todo mundo junto. Essa ideia vem da década de 20. O Dória, quando assumiu em São Paulo, a primeira entrevista dele, quando falou, o carnaval está muito grande em São Paulo, né, Dória? O que você vai fazer? Vou fazer um blocódromo, claro. Quando assumiu o outro do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome lá, que era pastor e tal. Crivella. O que vai fazer? Vou fazer um blocódromo. Por quê? Porque parece simples, você controla os fatores. E aí vou terminar dizendo o seguinte, o que aconteceu com isso? Aconteceu o seguinte, se desburocratizou, o Estado falou assim, vocês têm direito, os blocos falaram, se a gente tem direito, a gente vai para a rua, né? E aí você vai abrindo dispositivos na máquina pública, na burocracia, para permitir aquilo que era reprimido, aquilo que era proibido. Então, polícia, ao invés da ordem ser bater, polícia, senta aqui com a gente. A ordem é não bater. A polícia serve para proteger o direito dos foliões. Os foliões estão exercendo um direito. Quando a polícia está na rua, ela não está ali para proteger o dono do imóvel. Ela está ali para proteger os foliões. É fazer o seguinte, fiscalização. Você não vai sair daí mandando parar a coisa da venda porque as pessoas estão exercendo seu direito. Né? Faça aqui um cadastro, as pessoas colocam seus nomes e elas vão ter banheiros químicos para se colocar. E o discurso público, gente, era esse discurso de, a partir de agora, São Paulo, que era o túmulo do samba, vai passar a enxergar que existe um carnaval. Não é inventar um carnaval, é reconhecer que existe um carnaval. E reconhecer significa isso. Qual foi o salto? Eram 50 blocos em 2013, né? Em 2013 não tinha feito nada nesse momento ainda, né? Em 2014 já eram de 50 para 200 blocos. Em 2015 já eram 350, 400 blocos. Em 2016, 600 e tal. Chegou num ponto, 2018, 2019, tinha 900 blocos em São Paulo. Né? Passava de algumas milhares de pessoas que pulavam o carnaval para milhões de pessoas. Né? E esse fenômeno foi acontecendo. Passa só uma coisa para mim, por favor, porque aí eu vou terminar mesmo. Esse foi o manifesto carnavalista que era falar do direito à alegria. Pode passar de novo, por favor, Jânio. Pode passar. Aqui o bloco Ilua Badminton, um bloco afro. Pode ir, eu quero chegar no último ponto. Isso aqui é um bloco queer lá, chama Minho Queens, que também tem isso, né? Acho que vários blocos que não são tradicionalmente do gênero, do samba, da marchinha, que também se desenvolvem. Esse aqui é um bloco de ska, mas eu quero falar uma última coisa. Olha isso, essa foto, né? Essa foto é a foto de um carnaval amarelo. Passa a próxima foto. Essa é a foto de um carnaval azul. Se você for para outra cidade, você vai ver uma foto de um carnaval vermelho. Né? Pode deixar aí. Essa política, ela se baseou em alguns princípios, né? Da territorialização, manter os blocos ligados ao seu território, à espontaneidade, ao espaço público, democrático e tal. E uma política baseada na não apropriação do espaço público. E na desburocratização da relação do Estado com os blocos. Essa política está sendo desvirtuada hoje, depois de 10 anos. Né? E a gente fala disso. E desvirtuada por quê? Por duas forças. A força do capital
e a força da segurança pública, né? São dois vetores que podem domesticar de novo o carnaval, o pêndulo. A força da segurança pública veio com uma mudança de postura ideológica do governo, que passou a enxergar no carnaval não um ativo que devia ser visibilizado, desenvolvido e tal, mas uma ameaça a essa cidade, São Paulo, ou seja, uma ameaça a esse ethos da cidade de São Paulo, que tem uma cidade ordeira, que tem que ser uma cidade em que as coisas funcionem. Como assim você está no ônibus vestido de Batman? Como assim você vai na padaria tomar seu café com leite vestido de super-homem? Isso não pode em São Paulo. Então, assim, tem uma postura ideológica. Vocês lembram do episódio do Golden Shower? Logo que Bolsonaro foi eleito, aconteceu um carnaval em São Paulo em que, numa rua lá, subiram num ponto de ônibus e rolou um Golden Shower. Um fez xixi no outro. Enfim, não precisa explicar, né? Que é Golden Shower, né? Tiveram que explicar pro Bolsonaro e tal, mas rolou um Golden Shower. E o carnaval passou uma plataforma de moralização da política, no sentido de usar ele para falar que a gente tem que retomar os modos. Ou seja, rolou um processo de golden showerização do carnaval a partir do discurso da direita de falar, a gente não pode deixar isso acontecer, né? E a segurança pública voltou, cada vez mais os carnavais sendo reprimidos, né? Apanhando mais. Toda aquela ordem que era dada de não reprimir está se desvirtuando. E a segunda força para eu terminar mesmo, que é, já falei 3 vezes que eu ia terminar, né? Que é a força do capital. Que é, gente, os patrocinadores perceberam, depois dessa migração do carnaval de sambódromo, do espaço privado para o espaço público, que era muito melhor eles atrelarem a sua imagem aos valores de um carnaval público, democrático, sociável, de afetividade, e migraram seus patrocínios e seus investimentos. Então todas as cidades agora passaram a ser de alguma forma apropriadas pelo capital privado, que quer extrair o máximo desse movimento espontâneo, popular e tal, e vão tingindo as cidades com essas ativações que se dão. E eu chamo isso nos estudos e tal, assim como tem o processo de degenerescência do direito trabalhista pelas plataformas, que é a uberização, está acontecendo um processo de ambevização do carnaval no Brasil inteiro, em que os patrocinadores eles vão desvirtuando os próprios valores do carnaval, da liberdade, da democratização do espaço público, para se apropriarem privadamente disso. É isso, gente. Vamos falar mais depois, eu vou ficar por aqui. Obrigado, viu?